Olá pessoal, vamos aí dando continuidade, à nossa aula 7. E na aula passada nós falamos sobre o colegiado, as divisões do colegiado, que são o conselho escolar, o conselho de classe e as assembleias. Nós falamos um pouquinho, sobre o colegiado, sobre o conselho escolar, Nós trouxemos algumas colaborações que esse conselho escolar, ele deve ser um conselho democrático, ele deve atuar de forma democrática e todos os seus problemas são resolvidos mediante uma assembleia. As suas tomadas de decisões são resolvidas mediante uma assembleia. E nós vamos dar continuidade falando sobre a segunda divisão desse colegiado, que é o conselho de classe. Então, o que é na verdade o conselho de classe? Ele tem a função de analisar o desempenho dos alunos e acompanhar as atividades pedagógicas da escola. Então, diferentemente, nós vemos que esse conselho de classe, esse conselho, o conselho escolar, ele trabalha na questão de resolução de problemas administrativos de forma geral da escola. Porém, esse conselho de classe, ele vai acompanhar essas atividades pedagógicas em relação ao aluno. Ele vai trabalhar nesse sentido de trazer um apoio, de analisar a parte do aluno, o desempenho dos alunos, como que os alunos estão se desempenhando nesse processo de ensino-aprendizagem. Vários estudos sugerem que haja evolução dos conselhos, com a participação de outros segmentos sociais, além dos professores, coordenadores e diretores da escola. Dalben, ele considera o conselho de classe a mais importante de todas as instâncias de gestão colegiada, pela natureza e pelos objetivos das questões que neles são tratadas. Essa ideia é reforçada pela autora ao afirmar que o conselho de classe constitui um momento próprio de reflexão sobre a prática educativa escolar, consistindo em um espaço prioritário da discussão pedagógica, composto principalmente pelos docentes e pela equipe técnico-pedagógica. No entanto, algumas escolas têm optado e incluído, sempre que necessário, a participação dos pais e dos alunos, embora em algumas composições as reuniões podem não contar com a presença dos alunos. Ele sempre será a figura central das discussões e avaliações, estando presente por meio de seus resultados, de seus sucessos, de seus desenvolvimentos, de suas resistências, de seus fracassos, de suas necessidades e dificuldades, postos durante os debates nas questões da prática de ensino, de aprendizagem e objeto de discussão das reuniões. Então, essa autora, a Dalben, ela vai trabalhar nesse sentido de dizer a importância desse conselho de classe. E ela vai trazer uma contribuição dizendo o seguinte, que esse conselho de classe, na visão dela, é o melhor das atribuições, das divisões do colegiado. Ela é melhor do que o conselho escolar. Ela é melhor do que também as assembleias. Por quê? Porque esse conselho de classe, ele vai estar ligado direto ao aluno. Ele vai avaliar o desempenho do aluno. Então, o foco será sempre o aluno. Tanto nas reuniões, quando não houver a presença do aluno, mas o foco vai ser o desenvolvimento do aluno. As avaliações, as análises vão ser sempre feitas com foco no aluno. O conselho de classe,
é uma instância avaliativa que requer a reflexão de diferentes ideias para a construção de um conhecimento mais abrangente e de encaminhamentos e decisões mais acertadas na busca de alternativas adequadas ao desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Então esse conselho de classe, ele vai ser, uma instância avaliativa. Ele vai analisar o aluno, o desempenho do aluno, e ele vai trazer também reflexões sobre as diferentes ideias para construir um conhecimento mais abrangente, Ele vai articular as decisões, Ele vai envolver as decisões mais acertadas na busca de alternativas para o desenvolvimento do aprendizado do aluno. Então o foco sempre será o aluno. O foco do conselho de classe vai ser sempre o aluno. O conselho de classe surge embasado no pressuposto de que num processo coletivo em que existem diferentes óticas dos diferentes profissionais, conseguir-se-á, através da soma dessas óticas, o maior conhecimento do objeto que se avalia, para obter, consequentemente, tomadas de decisões mais acertadas. Então, no caso aqui enfocado, por meio das análises dos diversos professores, ter-se-ia o maior conhecimento do aluno para o seu melhor atendimento pedagógico, que é o papel fundamental do conselho de classe. É trabalhar essas questões que envolvem o desenvolvimento do aluno, perceber o crescimento, perceber esse desenvolvimento e trabalhar nas questões que às vezes vai dificultar esse envolvimento do aluno. Então veja bem, é uma possibilidade de os educadores construírem consensos entre relação à avaliação do corpo discente e das propostas pedagógicas, identificarem lacunas no processo de ensino-aprendizagem, levantarem dificuldades em relação ao desempenho dos alunos, apontarem alternativas de superação e se comprometerem com os encaminhamentos e soluções dos problemas encontrados. Então, essa relação de avaliação do corpo discente das propostas pedagógicas vai trabalhar essa questão de identificar lacunas, nesse processo de ensino-aprendizagem, levantarem também as dificuldades existentes, no desempenho do aluno, verificar quais as dificuldades que o aluno está tendo no seu desempenho, apontar alternativas de superação. Eles precisam apontar, esse conselho de classe vai apontar alternativas de superação, se comprometerem, com encaminhamento e soluções dos problemas encontrados. Então eles precisam trabalhar na questão de encontrar essas dificuldades que o aluno está tendo e levantar, encaminhar esses problemas para uma resolução, Então, a estrutura do conselho de classe é apresentada, nós vamos ver um quadro aqui, onde vai trazer essa compreensão, desse conselho de classe, a forma de apresentação dos conselhos de classe. Primeiro, existe a forma participativa, os participantes, existem os objetivos, com relação aos participantes, todos os professores de uma turma ou grupo de turmas, equipe pedagógica, diretor da escola. Então são esses participantes que vão estar presentes também nesse conselho de classe. Os objetivos:
avaliar toda a prática pedagógica em cada disciplina ou área de conteúdo. Então, é uma incumbência desse conselho de classe, né? Avaliar a prática pedagógica, né? Em cada discussão ou em área de conteúdo, né? Definir critérios para a apresentação do desempenho dos alunos nos ciclos. Caracterizar a turma como um grupo sociocultural e selecionar, problematizar e organizar necessidades do aprendizagem das turmas. Então, são objetivos, né, dentro desse conselho de classe. E nós vemos que, né, é importante observar que a organização do conselho de classe varia dependendo do ciclo de ensino, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, geralmente participam todos os professores que trabalham com as turmas. Nas séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, participam todos os professores que ministram disciplinas naquela série. Então, aqui está uma forma, né, de organização do conselho de classe, que ele vai variar dependendo do ciclo de ensino, né? Então aqui está falando que nos anos iniciais do ensino fundamental participam todos os professores que trabalham com as turmas. Já nos anos finais do ensino fundamental e médio, participam todos os professores que ministram disciplinas naquela série, né? Então vai haver uma diferenciação nessa questão. Nós podemos acrescentar também que o conselho de classe é uma alternativa de grande validade para a gestão escolar por buscar a divisão do poder, uma vez que este lida com o resultado do que se afirma ser a razão da escola, que é a aprendizagem do aluno. Por sua natureza, tem a possibilidade de reunir diferentes segmentos mobilizados para analisar se os objetivos definidos como importantes foram atingidos. Então, esse conselho de classe, ele é essa alternativa, né, de buscar essa divisão do poder, de descentralizar o poder da gestão escolar, porque ele vai cuidar também uma possibilidade que os objetivos, que os resultados da escola consigam êxito. Por quê? Porque ele vai trabalhar com foco no aprendizagem do aluno, nas questões relacionadas ao ensino, né, de aprendizagem do aluno. Então ele vai trazer essa importância muito grande, né? Porque ele vai se firmar nessa razão da escola. Qual que é a razão da escola? O aprendizagem dos alunos. A principal função e a principal razão da escola existir é o aprendizagem do aluno, né? Então ele tem, né, na sua natureza, ele tem essa facilidade, essa possibilidade de reunir diferentes segmentos mobilizados, né, para trabalhar na análise, né, desses objetivos, né, que são definidos como objetivos importantes, né, objetivos que devem ser atingidos. Então esse conselho de classe, ele vai trabalhar nessa questão, possibilitando essa importante, né, razão da escola. Por quê? Porque ele vai ter um foco principal, ele vai descentralizar um pouco, né, as preocupações e as atribuições do diretor da escola. Então ele vai trabalhar nesse sentido de facilitar, né, esse ensino-aprendizagem por parte dos alunos na sala de aula. Então daí nós vemos como é importante essas atribuições e esse desenvolvimento também do conselho de classe, né?
E nós vamos prosseguir ainda mais, né, dizendo que esse conselho de classe, ele tem o seu papel fundamental na escola. Então nós vimos que os conselhos de classe, né, eles são importantes porque, né, vamos analisar por que esses conselhos de classe são importantes. Primeiro, né, a direção, porque se o desempenho dos alunos foi bom, podemos considerar que a escola cumpriu a sua razão de ser. Então, por que o conselho de classe é importante? Primeiro, porque em relação à direção da escola, né, existe essa importância, porque se o desempenho do aluno, se o aluno consegue atingir um desempenho melhor, essa escola vai fazer com que essa escola ela tenha uma certificação de que os seus objetivos foram cumpridos. Então, o conselho de classe, ele é importante para a direção da escola. Primeiro, para os coordenadores, segundo, né, para os coordenadores pedagógicos. Por que o conselho de classe é importante para os coordenadores pedagógicos? Porque se o aluno aprendeu, o projeto pedagógico da escola contribuiu para a concretização dos objetivos de todos. Então, daí a sua importância também para esses coordenadores pedagógicos. Que se o aluno aprendeu, com certeza os métodos foram adequados. E o conselho de classe, ele também é importante para os professores. Por quê? Porque se os alunos evoluíram no processo de construção de conhecimentos, significa que o professor planejou e executou adequadamente a sua ação docente. E, acima de tudo, envolveu os alunos em um processo de aprendizagem. Então, a importância do conselho de classe para os professores também se dá por essa razão, né? E para os alunos, por que para os alunos? Porque se eles elevaram seu nível de compreensão sobre os saberes historicamente acumulados, ampliaram com isso sua visão de mundo. Então, a importância do conselho de classe, ele é importante para a direção da escola, é importante para os coordenadores pedagógicos, é importante para os professores, é importante para os alunos. Então, daí a importância, né, desse conselho de classe para todos esses segmentos, não é? Que envolve ali a administração escolar, né? Então é importante. E por último, as assembleias gerais. Então nós falamos das divisões do colegiado, né? Que são aí os conselhos escolares, que trabalham nessa questão administrativa, de fiscalização, né, dos métodos. E nós falamos sobre os conselhos de classe, que eles trabalham de forma específica ali no aprendizagem, do processo ensino-aprendizagem do aluno. E, né, a terceira divisão desse colegiado, que é as assembleias gerais. O que significa, o que são essas assembleias gerais dentro do colegiado? Nós vemos que são reuniões abertas a toda a comunidade escolar, que se reúne sempre que houver necessidade de deliberar sobre assuntos urgentes de interesse da escola. Então essas reuniões, né, que são abertas, elas são abertas a toda a comunidade escolar. Essas assembleias geral, elas são abertas a toda a comunidade escolar, que vai se reunir para tratar assuntos urgentes de interesse desse ambiente escolar. Entre outras atribuições, o objetivo é eleger os membros dos órgãos colegiados, aprovar regimentos e estatutos. Há também assembleias de professores e alunos. Então, dentre as atribuições dessa Assembleia Geral,
está o que? O objetivo de eleger, onde vai fazer essa reunião para reeleger, né, eleger os órgãos, né, desse colegiado, vai aprovar os regimentos, aprovar estatutos, não é? E também vão existir as assembleias dos professores também e dos alunos. As assembleias são de grande relevância para a gestão colegiada, pois envolvem a participação representativa de direção, coordenação, professores, alunos e pais, com o objetivo de regulamentar as relações interpessoais e a convivência dos espaços educativos. No caso das escolas, as assembleias são necessariamente convocadas no início de cada ano letivo e sempre que houver necessidade de deliberar sobre os assuntos urgentes de interesse da escola. Então, essas assembleias, elas têm uma importância muito grande, né, para essa gestão colegiada, pois ela vai representar, né, essa participação tanto da direção da escola quanto da coordenação pedagógica, né, vai envolver essa participação de professores, de pais, de alunos, e com qual objetivo, né? Com o objetivo de regulamentar as relações interpessoais e a convivência dos espaços educativos. Nós vai trabalhar nessa interligação, né, entre os participantes dessa gestão escolar. E no caso também da escola, né, essas assembleias, elas vão ser convocadas são convocadas no início de cada ano letivo, né, ou também como se houver alguma necessidade esporádica, uma necessidade urgente, e aí vai se convocar essa assembleia para a retomada dessas decisões. As assembleias de professores e as assembleias de alunos têm objetivos específicos. Então, vão existir as assembleias dos alunos, vão existir as assembleias de professores, mas com um diferencial, né? As assembleias de alunos, né, também chamadas assembleias de classe, tratam de temas que envolvem o ensino-aprendizagem e a convivência em sala de aula. Delas geralmente participam todos os alunos e professores da turma. Então, as assembleias de alunos, também chamadas assembleias de classe, tratam de temas que envolvem o ensino-aprendizagem e a convivência em sala de aula. Então, os temas que serão tratados durante as assembleias dos alunos são esses, né? São temas que vão envolver o aprendizagem, né? E vão envolver essa convivência dos alunos dentro da sala de aula, né? Então, por isso que ela é de suma importância dentro desse colegiado. As assembleias são de fundamental importância, porque elas vão trazer, né, reflexões sobre temas que estão envolvendo os alunos ali dentro de sala de aula. Por exemplo, a dificuldade de aprendizagem com relação aos conteúdos propostos, se os conteúdos estão de acordo com a necessidade dos alunos, se os alunos estão tendo dificuldade de compreender certos temas, certos conteúdos que estão ministrados ali pelos professores. Então, tudo isso, né, que envolve a sala de aula vai estar sendo discutido, na assembleia. Delas geralmente participam todos os alunos e professores da turma. Então, nessa assembleia de aluno, né, vai estar participando
todos os alunos daquela classe e os professores também daquela classe, para se entenderem na resolução de problemas, refletirem sobre os temas que serão abordados, sobre os temas que serão propostos, sobre as reflexões, não é, que estarão sendo analisados ali. E as assembleias de professores tratam de assuntos sobre a carreira profissional e a convivência entre docentes, direção e alunos, podendo nelas serem discutidos aspectos relacionados ao projeto político-pedagógico. Delas participam todos os docentes, como também profissionais de órgãos de classe e representantes das secretarias de educação. Então essas assembleias dos professores, elas vão tratar de assuntos, né, que envolvem a carreira profissional do professor, né, que envolve a convivência entre todos os professores ali, essa convivência docente, né? Também vão tratar de assuntos relacionados entre os professores, a equipe docente e entre a direção da escola. Se há alguma dificuldade na compreensão de métodos, de normas, se há alguma dificuldade no entendimento de certas normas que são exigidas como cumprimento dentro da sala de aula pela direção, sobre também análise de conteúdos, né, de métodos que são aplicados, e também podem, né, ser discutidas nessas assembleias dos professores aspectos, né, relacionados ao projeto político-pedagógico, né? Então, nessas assembleias, quem pode participar? As assembleias dos professores. Todos os professores, né, todos os docentes, como também profissionais de órgãos de classe e representantes das secretarias de educação. Então, nós falamos aqui sobre as assembleias gerais, né, a sua importância dentro desse colegiado, né? O colegiado, ele vai abrangir, não é, esses três conselhos, né, essas três divisões que são, né, o conselho de classe, que são o conselho escolar e que são as assembleias, né? São três órgãos que vão ter diferentes atuações, mas que estarão presentes, né, compondo esse colegiado. Então nós vemos a importância desse colegiado nesse ambiente escolar. É uma importância que vai trazer, né, fazer com que a escola ela consiga atingir os seus objetivos, né, que é trabalhar para o bem comum, para a aprendizagem dos alunos. Então ela vai conseguir atingir esses objetivos propostos aí, né, pela gestão educacional. Então é importante a atuação desse colegiado, né, nesses desafios da praxis da gestão escolar. São desafios que são propostos nessa praxis da gestão escolar. Então nós vamos encerrando, não é, tanto a nossa aula 7, quando nós começamos a falar sobre os desafios da praxis da gestão escolar, quanto também nós vamos encerrando o nosso curso de extensão, né, que contou aí com 12 horas aulas. E você que participou desde o início aí, o meu muito obrigado a você ter participado desse curso, e você vai estar recebendo, né, da Faculdade Unida o certificado como participante deste curso. Então nós abordamos vários assuntos, como teoria da gestão escolar, falamos sobre essa apropriação dos métodos de administração, não é?
concepções da gestão escolar, entre vários assuntos que foram abordados. Então você deixa aí o seu comentário aí, né? Comente aí o que você achou desse curso, né? As suas críticas com relação a este curso, você pode deixar aí nos comentários, tá? E desde já, o meu muito obrigado pela sua participação neste curso.